Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E assim chegamos aos 50 anos de 25 de Abril. Viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Viva a liberdade. Vamos a um som desta sessão solene dos 50 anos na Assembleia da República. Rui Tavares, do LIVRE. E a razão porque o 25 de Abril deu a volta ao mundo é porque o 25 de Abril foi belo. Foi a mais bela revolução do século XX. E é nossa. Ana, 25 de Abril é a revolução mais bonita do século XX e é nossa. Acredito que concordes com estas palavras de Rui Tavares. O que te pergunto é o que é que tiras desta sessão solene? Sim, concordo com as palavras de Rui Tavares e considero mesmo que o discurso de Rui Tavares foi o melhor desta sessão. Houve bons discursos, sem dúvida nenhuma. Aliás, José Pedro Aguiar Branco, o Presidente da Assembleia da República, surpreendeu-me, fez um excelente discurso. Agora, o que me desiludiu, na realidade, foi o Presidente da República. Porque eu, depois de o ter ouvido dizer, eu já não falo daquelas palermices do rural e do oriental, claramente estava a falar, julgando em off com os amigos, lá em casa, não sei, não faço ideia sobre isso. Mas há uma parte que é muito importante que a Reuters deu relevo quando ele falou dos crimes do colonialismo. Sendo que Marcelo Rebelo de Sousa, tendo sido, de facto, o Presidente, foi o primeiro Presidente da República a enfrentar esta questão, porque como é uma questão muito divisiva da sociedade portuguesa, todos os Presidentes da República, mesmo os de esquerda, Mário Soares, Jorge Sampaio, evitaram sempre esta questão dos crimes do colonialismo. Foi muito difícil. Cavaco Silva, então, meu Deus, eu acho que já contei que uma vez, fiz uma pergunta a Cavaco Silva em Moçambique se ele iria pedir desculpa tinha o Presidente de Moçambique ao lado, e Cavaco Silva disse que tinha sido muito feliz durante a Guerra Colonial a desbravar a África. Cito, desbravar a África. Portanto, isso é um problema que nós temos connosco próprios, enquanto povo, que é o problema do colonialismo. O discurso de que a história é a história e que fizemos tudo bem está aí, infelizmente, está aí. Ainda ontem estava a ouvir várias pessoas, já não falo de André Ventura, pronto, que é o cúmulo disso, que acusa o Presidente da República de traição à pátria, quase. Portanto, esse discurso com a chegada do Chega, embora esse discurso sempre houve no PC e no CDS. No CDS vimos hoje também, não é? E também vimos hoje. Portanto, esse discurso teve muito presente na sociedade portuguesa, e se houve uma coisa que 25 de Abril não conseguiu algumas coisas, conseguiu democratizar, conseguiu descolonializar, conseguiu desenvolver muito, e vimos por vários discursos que nos deram essa imagem da pobreza e do analfabetismo e da falta de cuidados de saúde em que este povo vivia para ter passado e nós vivemos no terceiro mundo. Eu vivi no terceiro mundo, que sou a mais velha de nós os três. Eu vivi no terceiro mundo. E nós conseguimos em 20 anos, se calhar, ter atingido níveis absolutamente extraordinários de uma grande mudança social que é importante. Agora, tivemos sempre um problema connosco próprios, que é não reconhecer os crimes do colonialismo e acharmos que tínhamos um colonialismo lusotropicalista. Nós vivemos sempre no sonho do lusotropicalismo. É um sonho que alguém nos meteu na cabeça lá para os anos 40, e ele manteve-se até hoje, mantém-se completamente, e não é só André Ventura a falar nisto, vamos pela quantidade de pessoas de direita. A maneira como a história também é ensinada aos alunos também é muito lusotropicalista nesse aspecto. Está completamente arraigado, e eu até tinha achado que Marcelo Rebelo de Sousa tinha sido o primeiro presidente, noutras alturas, a tentar cortar com esse clima lusotropicalista e reconhecer, e aliás ele pediu desculpas em algumas situações de alguns massacres que ocorreram. E ele diz, sabemos pela Reuters, que ele diz, houve crimes do colonialismo, houve pessoas que não foram presas, temos que ver o que é que há a reparar. Sabemos que Macron em França está nesse processo. Portanto, isto não é uma coisa de esquerda, porque se Macron for de esquerda, eu sou a Taylor Swift, talvez, não é? Portanto, temos que ver que isto não é uma coisa de esquerda, depende dos povos e depende dos lugares. Agora, eu acho que, como é que Marcelo Rebelo de Sousa, ontem fazendo esse discurso revelado pela Reuters,
Hoje não faz diz este nada. discurso. Não diz nada. Eu acho que Marcelo teve medo. Marcelo teve medo. É inacreditável isso. Ainda por cima de quando teve, ele veio suscitar, abre a caixa de Pandora no jantar com os jornalistas estrangeiros. Tem a oportunidade de esclarecer isso ontem, quando falou no Largo do Carmo, não esclarece. Hoje houve o CDS, a Iniciativa Liberal, que falam antes dele, a criticá-lo por causa disso. E depois... E eu como se não já fosse sei falar em nada. Ventura. Já sei Exatamente, falar em sim, Ventura. sim. E depois não me diz uma palavra sobre isto. É inacreditável. Eu acho que é absolutamente Sendo que, entretanto, suscitou no Brasil a discussão, porque já houve várias entidades agora a vir falar, obviamente, a cavalgar as declarações dele no encontro. Portanto, o assunto está aí, não está aí só cá em Portugal. Quer dizer, abriu-se a discussão no Brasil e noutros sítios. Foi desilusão completamente, sim. Mas desilusão, eu sei que dizer estas frases pode ser um bocadinho duro, mas é uma desilusão cobardia. Quer dizer, é uma desilusão, mas há aqui uma cobardia do presidente que pensa uma coisa, ou pelo menos revela. De facto, consistentemente ele tinha vindo a criar um caminho de noção de que o lusotropicalismo não era perfeito e que a colonização não tinha sido perfeita e que tinha havido e reconhecimento dos crimes que existem, estão documentados por historiadores, não é? A história existe e depois há a história popular. E a nossa história popular, uma coisa é a história científica, que identificou tudo isso. A história popular é que fomos os colonialistas de grandes costumes, fomos lá criar o mulato, aquelas parvoices do Arco da Velha que nasceram, que já nos impingem durante a ditadura. Portanto, esses 50 anos não mudaram nada. Nós continuamos com a cabeça tão racista e colonialista, embora já não tenhamos império, mas saudosos do império, de uma fórmula que é muito chocante, não é? Isso a democracia não conseguiu resolver, o saudosismo do império. Não conseguiu. Tirando pequenas pessoas, que são acusadas de serem woke, também é um bocado absurdo, continua-se a viver nesse mito do império bom. Nós tínhamos o império bom, os espanhóis tinham o império mau, os espanhóis eram péssimos na América do Sul e nós somos muito bonzinhos em África. Esta é a nossa... Marcelo tinha começado a arrebentar com este mito e desta vez acobarda-se. Não consigo entender isto. Ou disse uma coisa para os estrangeiros e diz outra para cá, não é? É a sensação que fica. Que ele terá dito isso só para agradar, se calhar, as pessoas com quem estava a jantar. Pois é, que a questão é como é que é possível que Marcelo não tenha percebido o impacto que aquelas palavras iam ter, não é? Portanto, estava à espera que os correspondentes estrangeiros não escrevessem sobre isso. Mas tu sabes que eu digo-te uma coisa, eu há aqui um lado nisto, as declarações de Marcelo são tão desligadas, que aquele é o verdadeiro Marcelo quando está a falar em off e quando pensa que as pessoas não vão escrever exatamente o que ele diz. Eu não sei, a sério, aquilo é conversa... Ele seria que sonhava que a conversa não estava a ser gravada? Sonharia com isso? Sonharia que os correspondentes estavam apenas a beber um café e a jantar animadamente e era convívio? Marcelo foi jornalista. Pois Quer dizer, Marcelo tem prática disto. E por cima, jornalistas estrangeiros, ele está com a Reuters. Por amor de Deus, a Reuters é uma agência das maiores... Já para não falar da conversa dele a desculpar-se, a dizer que, sei lá, tinha chamou ao Luís Montenegro e ao António Costa porque eram correspondentes estrangeiros, não sabiam bem a história, tinham de perceber um bocadinho a origem dos partidos e dessas coisas. Mas os correspondentes estrangeiros... Não, mas repara, os correspondentes estrangeiros são, muitas das vezes, são pessoas com grande experiência política, social, que já têm muitos anos de casa nos jornais onde trabalham e que conhecem perfeitamente a história, não é? Os países onde estão. Mas Ruben, isso é uma desculpa de mau pagador. A tal de que uma coisa não tem a ver com outra. Porque uma coisa é que o PSD, que de facto, para já, Marcelo erra num aspecto, porque está completamente atrapalhado, não é que ele não sabe a história do PSD, o PSD de facto nasce de uma pequena elite e a seguir essa elite caminha pelo país fora e vai a todos os membros da Ação Nacional Popular, que era o partido do regime, e consegue captar muitos desses membros para criar o PSD, que era o partido
era um partido na altura, era quase socialista, tinha o socialismo na sua, mas era noutros tempos, portanto a linguagem era diferente, tinha que ser diferente, mas era um partido para ser anti-PCP e anti-PS, portanto era uma partido alternativo. Aliás, Partido Popular Democrático, que era assim um nome que também não era para mostrar que era muito à direita, e tinha o socialismo no seu programa. Isso aí são dados factuais. E de facto o PPD consegue instalar-se muito no país rural. Naquele tempo era muito rural mesmo. Agora... Chamar a Luís Montenegro rural já é rural. Quer dizer, é que a justificação de Marcelo é pateta, desculpa, mas quer dizer, chamar a Luís Montenegro rural e depois justificar-se que o nascimento do PSD foi um PSD implantado em todo o país, incluindo o país rural, quer dizer, não bate a bota com a perdigota. Tudo isto é... Eu confesso que eu já sei que obviamente falaram daquilo, mas aquele momento em que Marcelo Rebelo de Sousa aniquila o filho, eu não sei, os portugueses não gostam destas coisas, os portugueses, as cunhas, os portugueses não gostam de cunhas e não gostam de corrupção, mas não gostam de pais a falar daquela maneira dos filhos, desculpem lá. Ana, deixa-me só... Eu fiquei chocada com aquela parte em que ele diz que cortou as relações com o filho... E porque ele que já tinha tentado, era o que mais faltava, é chato, mas passa, é chato, mas é a vida. Vocês não ficaram um bocadinho apanhados com aquilo? Eu fiquei. Acho que o meu pai não diria isto de mim, nunca, nenhuma circunstância. mal seria. Não, em nenhuma circunstância. Eu estou a pôr mesmo qualquer circunstância. Ana, deixa-me só mesmo perguntar à Helena, e retomando aqui o debate nesta sessão de hoje, se ela tem alguma coisa a destacar sobre o que se passou hoje na Assembleia da República, até porque ainda não falámos muito sobre isso, e Helena, não sei. Acho que realmente o que fica, lamentavelmente, é Marcelo Rebelo de Sousa ter, no fundo, contaminado esta festa dos 50 anos do 25 de Abril por algo que ou ele queria dizer e ia até ao fim, ou então mais valia não ter dito algo que é contraditório com aquilo que ele já tinha defendido no passado, nomeadamente em 2021, num discurso desses solenes. E depois também concordo com a Ana que a Aguiar Branco teve um dos melhores e Rui Tavares dos melhores discursos desta manhã. Aguiar Branco pela reconciliação que faz, e numa altura de extremismos, eu ouvi muitas pessoas a falar disso, do nós e os outros. Eu acho que a palavra reconciliação foi fundamental neste dia. Sempre se falou, mas eu acho que hoje em dia ainda faz mais sentido e ainda é mais precioso perceber-se o que é que significou para a história recente de Portugal essa reconciliação e os atos que foram tomados nesse sentido. E depois Rui Tavares é sempre um bom orador, não é? E professor de História também. E professor de História. Não, mas hoje foi mais o lado emotivo dele, mais até Sim. do que o professor de História, não foi? Foi isso. Quando ele falou da mãe... Logo a forma como ele começa, exatamente, a falar da mãe. É uma forma notável. Assim, porque aquela era a realidade muito exatamente, e ele conseguiu fazer um discurso em que muita gente se reviu, e isso notou-se da forma como mesmo nos deputados do PSD, e até destaco aqui a Teresa Moraes, porque estava na primeira fila, pronto, se calhar houve mais a aplaudir entusiasticamente Rui Tavares, mas eu reparei mais na Teresa Moraes porque estava logo na primeira fila, e foi um momento, lá está, também foi um momento em que sentiu essa união, e isso também foi bonito de se ver. Acho que são os meus principais pontos, realmente. E deixa-me destacar também a presença de Aguiar Branco no desfile comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril, na tarde desta quinta-feira. É uma participação histórica de um Presidente da Assembleia da República, e por isso acho que é um bom gesto mostrar também abertura e que o 25 de Abril é de todos. É de todos, é exatamente isso. Um beijinho e até amanhã. Até amanhã. Viva a liberdade. Beijinho. Viva a liberdade. Viva os 50 anos de 25 de Abril. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.